Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a lição número 13 da revista A Igreja Eleita, a última lição dessa revista, né? Vamos estar confiando no Senhor que durante essa semana a nova revista chega, para domingo que vem a gente está dando continuidade à EBD. O tema da lição hoje é a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo está em Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática vai dizer: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 20. É muito importante você fazer essa leitura, dá uma pausa aí, faz essa leitura e depois você continua a aula, porque é de fundamental importância antes de você fazer essa leitura. Efésios 6, do 10 ao 20. O objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. A introdução vai nos dizer que ao finalizar a epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, o apóstolo, que é o apóstolo Paulo, convoca a igreja para lutar duas coisas: lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Lutar e resistir. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, tem uma passagem lá em Tiago que vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aqui nessa lição hoje nós vamos falar de soldado. Por que vai falar de soldado e de armadura? Porque soldado, quando vai para a guerra, ele tem que vestir a sua armadura para ir guerrear. E nós estamos em uma batalha, só que é uma batalha espiritual. Então nós temos que estar vestidos de uma armadura com armas espirituais. Então hoje vamos debater bastante sobre isso. O primeiro tópico tem como título o preparo espiritual do crente para a batalha. O título do subtópico é o seguinte: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, que está lá no capítulo 6 de Efésios, verso 10, parte A, indica que não temos poder em nós mesmos, né? Em João 15,5 vai dizer, Jesus ele diz assim: sem mim nada podeis, né? Então essa batalha espiritual não se resolve na força do braço, né? Por quê? Porque não é uma batalha carnal, é uma batalha espiritual, né? Aí ele continua aqui: esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. E é interessante também destacar isso: renovação da mente. Por quê? Porque a nossa maior batalha espiritual é dentro da nossa mente. Ou seja, renovação da mente fala em mudança de pensamentos. Da vida, fala também sobre dar vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui, Preste atenção: conhecer as Escrituras sem a devida obediência, isso é o mesmo que ler a palavra e não guardar no coração, né? Ouvir a pregação e não colocar em prática, dá no mesmo. É conhecer as Escrituras sem a devida obediência. É por isso que muitas vezes
A gente se encontra com uma pessoa desviada, eu não gosto muito dessa palavra não, mas digamos assim, a gente se encontra com uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor, e a pessoa tem a Bíblia na cabeça, sabe um monte de versículo decorado, que você fica até com vergonha, você fica assim, puxa, eu estou na igreja e eu não sou tão conhecedor como essa pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Por que ela está afastada? Porque ela guardou a palavra na mente, e você precisa guardar no coração. Não basta só decorar, é preciso colocar em prática, guardar no coração, né? Aí ele fala aqui também, e frequentar os cultos sem a genuína conversão. Isso não é suficiente, isso é muito importante também. Por quê? Porque tem muitas igrejas que estão com muitas adesão, mas com pouca conversão. Tem muita igreja cheia de gente, vazias de Deus. Então, pessoas que frequentam o culto sem a genuína conversão, cheia de adesão, sem conversão, né? E ele continua: não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, né? Então, por que nós precisamos assim estar preparados, né? Estar fortalecidos? Porque na nossa vida nós temos muitos dias bons e alguns dias maus. Então você tem que estar fortalecido, tem que estar preparado, tem que estar capacitado para os dias maus. E quando é que eu faço isso? Quando é que eu me preparo para os dias maus? Nos dias bons. O que é que acontece muito hoje? A gente relaxa espiritualmente, né, em termos de consagração, em termos de comunhão com o Espírito Santo, de buscar mais do Senhor, quando a gente estamos justamente nos dias bons. Quando a gente relaxa nos dias bons, a gente não guarda reserva para os dias maus. O que Paulo quer dizer é assim: se fortaleça nos dias bons para enfrentar os dias maus. Quando os dias maus chegar, você está cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo, você está fortalecido no Senhor, vai enfrentar e vai tirar de letra esses dias maus. O segundo subtópico vai falar: vigilantes em toda a oração e súplica. Vigilantes em toda a oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Qual é essa arma? A oração. A expressão orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, que está em Efésios 6,18, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Ele ainda continua aqui, esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Eu queria puxar aqui, ler aqui um texto para vocês que está em 2 Coríntios 2, só para que não fique em minhas palavras. 2 Coríntios 2, cadê você? 2, versículo 11. Olha o que vai dizer: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, não ignore os desígnios de Satanás, não ignore as astúcias de Satanás. Nós temos que estar vigilante contra as suas artimanhas, contra as suas armadilhas. Se eu estiver vigilante com Satanás, dificilmente eu vou cair em sua armadilha. Deu para entender aí? Então é muito importante essa questão. É por isso que na Bíblia vai falar, né, em orar, em vigiar, e é colocada a palavra vigiar antes de orar. Vigiai e orai. Por quê? Porque tem muita gente orando, mas não está vigiando. Continuando. O segundo tópico: conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. Primeiro subtópico. A expressão ciladas do diabo
indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e também acusador. Então, Satanás, né? Aqui eu estou falando de diabo. O nome diabo significa caluniador e acusador, né? Ele também tem o nome de Satanás. Satanás significa adversário, né? Então, os próprios nomes já nos dão assim, já nos traz um ensino sobre quem é esse nosso inimigo, né? Satanás significa adversário. Adversário de quem? De Deus. Então, se ele é adversário de Deus, ele também é nosso adversário. E ele também é, esse nome diabo, é o acusador de nossas vidas, né? O caluniador de nossas vidas. Continuando. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Ele não pôde com Cristo, então agora ele tenta atingir quem? A igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são, é muito importante prestar atenção nisso, gente. Algumas astúcias de Satanás são, primeiro, confundir a mentira com a verdade, né? Na verdade, a primeira grande batalha que houve e existe até hoje é entre quem? Entre a verdade e a mentira. Isso está muito claro em Gênesis capítulo 3, que fala da queda do homem, né? Ele trouxe dúvida, né, para a cabeça de Eva. Agora Eva também vai dar ouvido com a cobra, meu irmão. Você vai parar para falar com a cobra? Aí deu no que deu, né? Outra coisa aqui, outra astúcia: deturpar as escrituras, né? Distorcer as escrituras, né? Corromper as escrituras. O inimigo faz isso. Outra coisa, fazer falsos sinais. Eu pulei aqui uma linha. Dissimular e induzir a dissimulação. Ou seja, agir com hipocrisia, né? Em outras palavras, né? Fingimento. Imagine fingimento. Agir com hipocrisia, coisa de Satanás. Aí ele continua: fazer falsos sinais, fazer acusações, né? O diabo é o nosso acusador. Semear incredulidade, ou seja, incredulidade é o que? O oposto da fé. Promover ideologias anticristãs, né? Coisas antibíblicas contra o ensino de Deus, né? Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. O segundo subtópico vai dizer o seguinte: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Então ele deixa muito claro aqui que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra a gente, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra os nossos irmãos, né? Ou seja, não perca tempo lutando contra o teu irmão, discutindo com o teu irmão, brigando com o teu irmão. É perca de energia, né? Você está lutando uma batalha errada quando você fica debatendo com o teu irmão, brigando com o teu irmão, provocando o teu irmão. Outra coisa mesmo, que é luta contra a carne. Quando você quer devolver, quando você é atingido de alguma forma, com palavras, você quer devolver, você está incitando que aquela batalha continue, né? Devolvendo com a mesma moeda. Coisa de Satanás. Então nós devemos ter assim, muito esse cuidado, né? Tem muita gente que quer estar no lugar do outro, quer puxar o tapete do outro, quer não sei o que. Não, a nossa luta não é contra gente. A nossa luta é uma batalha espiritual. Então você está numa batalha errada mesmo, quando você está focando em estar discutindo com alguém. Ok? Continuando. O terceiro subtópico: as agências das potestades do ar.
Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Né? Preste atenção que aí tem uma hierarquia, né? É uma imitação do diabo, né? Porque lá no céu também tem a hierarquia dos anjos, né? Anjos, arcanjos e tal. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos caídos, decaídos, que sob o comando do diabo exercem domínio. Né? Por isso que precisamos vigiar. Para quê? Para não dar brecha. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Letra C. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. É por isso que Jesus ele vai dizer assim: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, deixa eu trazer uma leitura aqui só para fortalecer mais isso, que está em Mateus 2,18. Rapidinho aqui, vou trazer para vocês. Mateus. Não, perdão, Mateus 28. Desculpe aí, gente. Isso que eu achei estranho aqui. Mateus 28, 18 vai trazer algo fundamental para teu fortalecimento. Preste atenção. Jesus, se aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E você é um representante de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele está dizendo aqui que ele tem todo o poder. E ele continua: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está dizendo aqui que está junto todos os dias. Ou seja, Jesus ele está contigo nos dias bons, mas também ele vai estar contigo nos dias maus. Ele vai estar contigo quando você estiver lá nos montes, mas ele também vai estar contigo quando você estiver nos vales. Todos os dias estará convosco. Né? Então, como é que está teu dia? Está ruim hoje? Jesus está contigo. Está bom? Graças a Deus. Jesus também está contigo. Então, lembre sempre disso. Né? José do Egito. José, quando estava no Egito, né, que a gente fala muito José do Egito, como se fosse o sobrenome dele, do Egito. E Egito significa mundo. É como se a gente estivesse dizendo José do mundo. Né? José não era do mundo, José era de Deus. Então, José, mesmo quando ele estava lá passando as suas piores dificuldades, né, sendo colocado lá na cisterna, preso, no calabouço, não sei o que, Deus sempre estava com ele. Então, Deus sempre está com você nos dias bons e nos dias maus. Continuando, o terceiro subtópico, o terceiro tópico, né? Terceiro e último tópico dessa lição de hoje, né? Porque a gente está estudando batalha espiritual. E se a batalha é espiritual, as armas têm que ser espirituais. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Aí ele começa aqui: a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia,
que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar as armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então aqui fala assim, que você tem que tomar toda a armadura. Ou seja, ele está dizendo assim, que para você ser um soldado de Cristo, você tem que estar com a armadura completa. Por quê? Porque você não pode deixar brecha. Um soldado, quando ele ia para a guerra, ele colocava toda a sua armadura, mas ele não ia sem capacete. A armadura completa tem que ter capacete e todas as vestimentas, para que não deixasse uma brecha para o inimigo atacar. Então não adianta, o que é que Paulo quer dizer com isso? Não adianta você se cuidar em uma parte e ficar desprotegido em outra. A armadura tem que ser completa, não deis lugar ao diabo. Continuando, segundo subtópico, as armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Primeira arma, letra A, cingidos os vossos lombos com a verdade, está no versículo 14. Então retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade. Qual verdade? A verdade da doutrina de Cristo e a integridade do soldado. É muito importante. Era um cinto que dava toda a sustentação para a armadura do soldado. Então esse cinto era indispensável para o soldado, porque ele dava sustentação a toda a sua armadura, e ela significa a verdade. A verdade dá sustentação a toda a sua vida. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ande com a verdade, seja a verdade, fala a verdade, pregue a verdade, nem que o sangue dê na canela, meu filho, ande com a verdade. Jesus, ele pregou uma palavra muito dura, e o povo começou a ir embora quando ouviu aquelas palavras, e os discípulos ficaram preocupados, Aí, Senhor, a palavra está muito dura, Senhor, o povo todo está indo embora. Aí quando Jesus olhou, só tinha 12, só ficou os 12 discípulos, todo mundo já tinha ido embora por causa da palavra. O que foi que Jesus fez? E vocês também querem ir? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele tem compromisso com a verdade, com a palavra. Doa em quem doer, a verdade tem que ser dita. Se você quer ir embora, pode ir mesmo. Se você quiser seguir Jesus, fique e escute a verdade. Pedro até ele vai dizer assim: para quem iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então Jesus, ele pregava arrependimento, Jesus, ele pregava reino, Jesus, ele pregava salvação. Você não vai ver nas escrituras Jesus pregando sobre prosperidade, cura e bênção, não. Arrependimento, salvação e sobre o reino. Amém? Continuando, vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Ou seja, pregue primeiro com o seu exemplo. Retidão, falando de retidão. Pregue primeiro para os olhos das pessoas, para depois pregar para os ouvidos. Ou seja, pregue o seu exemplo de vida, pregue com a sua vida, pregue com retidão, depois você pregue para os ouvidos das pessoas. Muito importante isso. E ele vai falar sobre justiça, Você tem que lembrar que a justiça não é sua, a justiça é de Cristo. Aí ele continua, a outra peça da armadura, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, está lá em capítulo 6, versículo 15. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Deixa eu ler aqui Romanos 10, capítulo 14 para vocês, para falar um pouquinho sobre isso. Romanos 10. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão
naquele de quem nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, precisamos estar calçados com esse Evangelho, o Evangelho da paz, prontos com o Evangelho da paz. Letra D, tomando sobretudo o escudo da fé, a outra peça dessa armadura, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Ele está fazendo uma simbologia com o soldado romano, né? Eles andavam com escudo e os dardos inflamados, porque realmente nas batalhas lá eles usavam o escudo porque atirava-se flechas com fogo na ponta, colocava uma bucha na ponta da flecha, mergulhava lá em óleo, acendia e atirava, aquilo dava pavor. Então eles usavam a armadura para se proteger dessas setas incendiáveis, inflamadas. E a Bíblia diz: tomai o escudo da fé. Então, contra as setas malignas que ela vem muitas vezes com fogo, a gente precisa desse escudo, escudo da fé. E ele dá esse nome de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, está lá em Abacuque. E em Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a gente tem que estar com esse escudo da fé. A letra E vai dizer o capacete da salvação. Como ele era? Pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Então, capacete é para proteger a sua mente e para você ter certeza da sua salvação, ou seja, convicção de salvação. Crente tem que estar convicto que será salvo. Precisa usar esse capacete, porque o maior campo de batalha é na sua mente. O último subtópico: a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, a palavra de Deus, ela é essa espada do Espírito. Então, tudo isso são nossas armas espirituais para vencer a batalha contra o maligno, Só resumindo, o cinto, ele representa a verdade. O crente tem que andar com essa verdade, nem que o sangue dê na canela, meu irmão. Fale verdade, pratique verdade, seja verdade. Couraça da justiça, retidão. Sapatos, é a paz que vem das boas novas, do Evangelho. O escudo, que é a sua fé. Capacete, convicção da sua salvação. E a espada, que é a palavra de Deus. A conclusão vai falar o seguinte: a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Amém? Então essa foi a lição de hoje. Tome posse para a sua vida. Você precisa estar revestido com toda a armadura de Deus, porque o inimigo não brinca de ser inimigo, o diabo não brinca de ser diabo. Então, para a gente resistir a ele ter essa batalha espiritual
com certeza da vitória, você não pode dar brecha. Portanto, não dê brecha e vista não meia ou um pouco, não, toda a armadura de Deus. Que Deus te abençoe e domingo que vem